Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia, chegamos a mais uma live. Hoje, nossa live número 134. Já são 134 lives aqui no nosso horário tradicional de segunda a sábado às 7 horas da manhã. Lembrando, né, que as nossas lives aqui são lives mais curtinhas no nosso dia a dia, né, para o nosso cotidiano, mas lives úteis para a gente poder começar a colocar em prática já. E também deixando os recadinhos para quem quiser aprofundar, a gente tem também lá no link da bio uma pré-inscrição para o nosso clube de assinatura recorrente, que é o Clube do Básico Bem Feito, que também aí são aulas mais densas, aulas mais profundas, né? Lives em formatos de aula, além de módulos extras também lá com especialistas em nutrição, alimentação saudável, organização financeira e também um clube de grupo do livro, onde o pessoal se reúne a cada 15 dias para debater sobre a leitura de um livro específico, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, essa live tão esperada, né? Fazia já um tempo que eu estava prometendo fazer ela e aí a gente foi deixando um pouco para lá, deixando um pouco para depois, mas é uma live que eu julgo ser um dos principais hábitos que a gente precisa adquirir para a nossa vida andar para frente, né? Na verdade é um hábito que a gente precisa matar, que a gente precisa eliminar, né, da nossa vida, né? Que é um hábito muito feio, é um hábito que ele é porta de entrada para que a gente possa conseguir os outros hábitos, né? Eu estava deixando um pouco para depois, porque é uma live que eu precisaria escrever um pouco mais de roteiro e deixei propositalmente para fazer ela na segunda-feira, para que a gente já comece a semana ali naquele pique, né, entregando o máximo que a gente pode para fazer, né? Existe essa simbólica, né, de que o início da semana ali na segunda-feira é o dia oficial do início, né? Então vamos utilizar essa segunda-feira para isso, tá bom? Então, antes de contar uma historinha, você estava conversando esses dias ali e um professor meu estava contando uma história que eu acho que ilustra muito bem isso, né, que eu quero trazer aqui, né? Que no fim das contas é essa coisa, essa mania feia, essa coisa feia da gente ficar falando mal das outras pessoas, né? É isso que vai ser o tema da live de hoje, né? Então eu estava conversando com um professor e ele estava contando a história, né? Que ele pegou um Uber ali um dia ali na cidade dele, lá de Santos. E aí nisso ele passou na frente de uma concessionária de veículos importados e aí ele estava elogiando essa concessionária de carro importado e aí ele estava contando isso com o motorista, né, do Uber, né? Pegou e falou para ele, mas isso aí é a maior lavagem de dinheiro, cara, não sei o que. Aí ele perguntou, como é que você sabe que é lavagem de dinheiro, tu conhece a pessoa? Aí o motorista pegou e falou para ele, só pode ser, a gente estudou no mesmo colégio junto, aí eu tô aqui dirigindo Uber e o cara tá lá vendendo carro importado, é óbvio que é lavagem de dinheiro, né? E aí é engraçado, né? Porque aí a pessoa está deduzindo porque o outro abriu uma concessionária, né, com carro importado, porque eles estudaram juntos, um está no Uber e o outro está ali com o seu próprio negócio, que é na cabeça dele lavagem de dinheiro, né? Eu tenho algumas experiências também com algumas pessoas que eu já tive situações onde a pessoa também falava coisas desse tipo, né? Adoro falar em lavagem de dinheiro, né? Aí certa vez eu perguntei, né, para as pessoas, cara, você pode me falar rapidamente, né, como se dá esse fenômeno lavar dinheiro, né? Como é que se lava dinheiro? Explica para mim como é. Aí o cara, né, pega e responde assim para mim, é muito simples, o dinheiro é sujo e o cara lava, né? Mas tudo bem, mas contabilmente, assim, como que isso se dá, né? Contabilmente, queria saber, assim, numericamente, como é que isso funciona? Aí, óbvio, né, a pessoa não sabia do que ela estava falando, né, ela só estava querendo ali jogar para fora, sei lá, uma ira, uma raiva que ela tinha dentro dela, uma inveja, né, por assim dizer. E aí ela, obviamente, né, ficou com um cara daquilo que você sabe e não soube me explicar. Né? Então, olha só, meu amor, o que essa história ilustra já para a gente começar aqui a entrar dentro do nosso assunto, né? Então, se tu não sabe que picas é lavar dinheiro, como é que tu vai acusar uma pessoa
né, de um crime, né? Porque lavagem de dinheiro, não sei se você sabe, lavagem de dinheiro é crime, né? Então, que tu não tem ideia do que é esse crime, né? Então, não tem noção do que o cara fez para conquistar aquilo, e aí tu sai falando coisas desse tipo, né? Então, aí a gente já começa a entrar e entender, assim, o tema que eu quero trazer hoje, né? Poxa, uma das maiores sacanagens que tu pode fazer, né, com alguém, chama-se difamação, que é, no fim das contas, essa coisa do falar mal do outro, né? A difamação é uma coisa assim, ó, que é moralmente execrável, né? Jamais difame alguém, né? O brasileiro tem essa fama assim, né, de ficar difamando os outros o tempo inteiro, né? Ao invés de calar a boquinha, né, ir lá e perguntar pro cara como que ele fez para conseguir aquilo ali, né? Ou então simplesmente ficar quieto, né? Então, não é um assunto que é do teu interesse, né? Então muitas vezes a gente tem ali no ambiente familiar, né, estão falando de alguém, aí vem a pessoa e diz, mas também, né? A pessoa adora ficar diminuindo, né, os feitos do outro, mas também você não sabe o que ele fez, né? Então a pessoa vem e cola um rótulo, né, muitas vezes negativo na imagem, que isso é absolutamente mortal para a fama do outro, né? E você se torna, no fim das contas, você que faz isso, você acaba se tornando, no fim das contas, um canalha, um invejoso, no final das contas, né? Um sujeito que não está sabendo, né, o que o outro fez, né, para ser superior a você em relação a alguma coisa, ao invés de ficar quieto e aprender, né, você se sente mais confortável difamando o outro, né? Então esse fenômeno da lavagem de dinheiro, por exemplo, é algo que mostra, né, é algo que mostra pra gente, né? Você não sabe o que é, né? É algo que a gente não deve ficar falando, a gente não deve ficar difamando por aí os outros, né? É mortal pro seu espírito, isso é feio demais, não faça isso, né? Então, conselho pra vida, né? Conselho pra vida. Você não podendo falar bem de alguém, não fala nada, fica quieto. Você não tem o que, eu não tenho aqui, né, algo para falar de bom dessa pessoa. Então não fala nada, fica quietinho, né? Primeiro lugar, porque ninguém pediu a tua opinião, esse é o primeiro lugar. Normalmente ninguém vai ficar pedindo a tua opinião a respeito da outra pessoa, né, sobre a vida do outro, né? E segundo lugar, porque você difama, né, pelo que você acha da pessoa, né? Você ouviu dizer, né? Então, poxa, para com isso. Não faça isso, isso é muito feio, isso é um dos vícios, assim, né? Uma das coisas mais feias, né? Para você ser um sujeito moral, no fim das contas, né? Um sujeito maduro, um sujeito bom, que é o que a gente está falando aqui todo santo dia, né? Se você não tem nada para falar bom de alguém, não fala nada, né? É o que um professor meu falava, a gente tem que fazer voto de pobreza em matéria de opinião, né? Principalmente se você não tem ideia da vida do cara. E ainda que tivesse, você deve ficar se perguntando, isso vai ser bom para alguém? Né? Vai fazer bem para alguém eu ficar difamando essa pessoa? Então para com essa coisa, isso é feio demais, isso não serve para nada, isso não tem utilidade nenhuma, a não ser você ficar botando para fora essa coisinha aí, né? Então essa coisa desse faniquito de fofoqueiro, né, que todo brasileiro tem, né? Isso aqui, ó, é prioridade 1 na nossa vida. Enquanto a gente não se livrar desse espírito de velha fofoqueira de janela de vila, a gente tá fadado a uma vida mesquinha, uma vida medíocre no fim das contas, né? Então se ninguém pediu tua opinião sobre o teu amigo, né, sobre a vida do teu vizinho, né? Então não fala nada, né? E ainda se pedir, se não tiver nada de bom para falar, também não fala nada, isso não vai ajudar em nada a outra pessoa, né? Então, quando a gente, né, prega, né, por assim dizer, no nosso peito esse movimento de falar mal, a gente tem que assumir assim, ó, a gente tem que pegar toda vez que a gente se pegar falando mal de alguém, fazendo fofoca, né, falando mal da vida alheia, falando mal de alguém que não tá presente, a gente tem que pegar e se lembrar do seguinte, a gente tem que parar e olhar assim, ó, eu sou uma velha fofoqueira de janela de vila, né, que não valho porra nenhuma. Eu não tenho mais o que fazer da minha vida e fico inventando história dos outros para quê? Para eu ficar prestando atenção em mim. Então a gente tem que ter essa consciência para a gente parar com isso, né? Ambiente de trabalho, então, né? Repartição pública, né? Nossa, isso é um ninho de víbora muitas vezes, né? Isso tá impregnado disso, né? Corta a língua da boca, né? Quando for, né? Para fazer isso, né? Isso faz um mal danado e faz mal pro outro no fim das contas, né? Então, ó, hoje, segunda-feira, né? Um dia proposital para a gente começar a fazer isso, o dia proposital para fazer essa live, a gente tem que ter no nosso peito o seguinte, isso é prioridade número 1, né? Ai, Machado, mas você fica reclamando às vezes, né? Manda lá na caixa, minha vida não progride. Sabe por que a tua vida não progride? Porque a gente tem às vezes esse comportamento, né, de velha fofoqueira. Por isso, essa vida não vai progredir quando a gente, né, só vai progredir quando a gente parar de falar mal da vida dos outros, né?
Isso é fundamental, né? Não faça isso, isso é muito feio, isso não é compatível com uma vida honrada, isso não é compatível com uma vida madura que a gente está, no fim das contas, buscando aqui todo santo dia, né? Então hoje, segunda-feira, né? Assume um compromisso contigo, cara, assume um compromisso contigo a partir de hoje, ó. Eu me comprometo a não falar mal de ninguém mais no meu trabalho, nem de colega, nem de chefe. Assume esse compromisso, talvez tu seja a primeira pessoa a dar esse passo e aí tu consiga criar um movimento dentro da tua empresa, né? Isso obstaculiza, né? Obstaculiza, acaba criando um obstáculo, né? De você ter uma vida digna. Né, você se perverte, você corrompe a substância da vida humana quando você difama alguém. Então não faça isso, isso é muito feio, né? Então, né, você vê aí, tá ali, né, daqui a pouco, né, você tá num momento ali que tá se achando, né, a última bolacha do pacote, né, se achando o cara por isso ou por aquilo, mas no fim das contas tu fica ali igual uma velha fofoqueira que fica falando mal dos outros, né, todo mundo, fica falando mal de todo mundo. Saiba, né, você tem a consistência de uma geleia, você não serve para nada, é por isso que você não vai para frente. Então essa maliciazinha do brasileiro ali, né? Isso é um cancro na alma nacional, né? Essa coisa de você querer, né, ser espertinho, né? É muito comum isso dentro das empresas. Eu quero ser o espertinho, né? Então sempre sai com a tua piadinha ali, né? Você é o engraçadinho da galera às custas da fama do outro. Né? Você, no fim das contas, né? Poxa, aí você tá sendo um filho da mãe e não tá se ligando nisso. Né? Você não podendo ficar quieto, não faça aquela piadinha do outro, cara. Principalmente quando o cara não tá presente. Né? Uma piada, né, que anima os outros. Presta atenção nisso. Uma piadinha que anima os outros às custas da fama de outra pessoa, né, que às vezes nem honrada tá? Não tô nem falando assim, olha, tipo, não, é porque você não sabe. Às vezes, de repente, a pessoa que tu tá falando ali, né, nem honrada às vezes a tua piada tem até uma razão de ser, né, na realidade. Mas não faça isso, de qualquer maneira, não faça isso. Isso é muito feio, isso perverte o teu espírito, isso faz com que você não seja uma pessoa honrada, né? Não importa se a outra pessoa é ou deixa de ser, você não tem o direito de fazer isso. Não podendo alegrar os outros com piadas saudáveis, né? Com piadas maduras, né? Então, poxa, fica quieto, né? Tá entendendo? Então, assim, aí de repente, né, alguém escuta isso, tá num ambiente impregnado disso, de repente já deve se perguntar, mas se eu fizer isso, né, aí eu sumo no meu ambiente, né, porque então eu era ali o engraçadinho da turma, né, eu fazia as minhas piadocas ali, né, e todo mundo achava graça, né, então, tem que entender o seguinte, cara, ninguém acha graça de você, né? Você vira as costas, né? E o cara fala, ó, que babaca, fica fazendo piadinha da vida dos outros. Então, presta atenção, quando você aproveita o defeito dos outros para fazer piada, para ficar fazendo graça na frente dos outros, as pessoas riem, pois elas são outras pessoas escrotas igual você. Né? Mas quando você vira as costas, ninguém conta contigo pra nada, cara. Ninguém conta contigo pra nada, ninguém conta contigo pra porcaria nenhuma. Né? Você não tem uma vida sólida, né? Você, no fim das contas, se torna um ninho de víbora. Ninguém confia em víbora, né? Para com isso. Né? Hoje eu falei, vou repetir. Você tem que se comprometer hoje a parar com esse negócio. Né? Você tem que parar de fazer graça com os defeitos dos outros, né? Isso é muito feio. Mas se eu parar de fazer graça, né, eu paro de chamar atenção. Né? Isso é o que determinava eu naquela turma, né? Porque eu sou engraçadinho, eu fico fazendo piadinha, né? Eu era um engraçadinho que difamava todo mundo lá na empresa. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, é melhor você não ser conhecido, presta atenção nisso, é melhor que tu não seja conhecido, que ninguém te conheça dentro da tua empresa, do que tu ser conhecido por um montão de lixo. É muito melhor que tu não seja conhecido do que tu ser conhecido por um montão de lixo, né? É melhor você não ficar chamando a atenção do que chamar a atenção negativamente. Não sabe isso ainda? Eu preciso te dizer, isso a tua mãe já te dizia, né? Você não sabe disso, cara. Você já não sabe disso, não precisa estar te contando isso. Né? Aí tá feio, para, né? Não continua com isso. Uma vida madura, ela deve ser divertida, sim, né? Então, também não estou dizendo aqui para tu virar um sujeito carrancudo, né? Também não é, o sujeito carrancudo também não é um sujeito maduro, né? Um pessimista, no fim das contas, um niilista. Ele também não entendeu o que é a vida humana, né? Que a vida humana, no fim das contas, é um tesão de viver. Quando a gente está instalado nela na realidade, é óbvio que você vai se divertir, né? Não é para você virar um cara, né? Agora, então eu vou ser o cara da carinha fechada, né? Agora, né? Não precisa ser esse cara também. Você pode se divertir com piadas saudáveis, né? Agora, se você é um bobão, né? Que só acha graça da vida difamando os outros,
Tu não está instalado na substância da sua vida ainda, cara. Lamento te dizer. Né? Então, ali às vezes, né, grupinho, né, de WhatsApp, a pessoa manda o emoji da cobrinha ali no WhatsApp, acha a maior graça, né? Você tá, né, vou mandando, olha, eu tô mandando o emoji da cobrinha, né, para limpar o veneno aqui da minha boca. Nossa, que graça, nossa, que coisinha mais engraçada que é isso, né? Tu tá matando a fama da outra pessoa e no fim das contas tu mata algo em ti também, né? Essa coisa, essa piadinha que não tem graça nenhuma, vou limpar o veneno aqui, nossa, só tem graça para você isso, tem graça nenhuma. Né? Uma história que um professor contava, né, uma vez, né, tipo, né, você vai falar, antes de sair falando mal da pessoa, pensa o seguinte, vai lá e pega um travesseiro de pena, né, rasga esse travesseiro e atira, joga as penas pelo ar tudo, né, e agora sai correndo atrás dessas penas, né, para tentar montar esse travesseiro de novo, né. É óbvio que tu não vai conseguir montar o travesseiro como ele é, né? Então essa é a mesma coisa quando a gente fala mal de alguém. Depois que tu fala mal de alguém, não tem como voltar atrás. Aquelas outras pessoas que escutaram aquilo ali saem comprando essa ideia. E muitas vezes tu não sabe o quão prejudicial isso acaba sendo, né? Às vezes o cara tá ali desempregado e não passa numa entrevista de emprego porque tu tá falando mal da pessoa, né? Às vezes tu tá colocando uma pessoa, uma família para passar fome porque tu fica fazendo esse tipo de coisa. Então não faça isso, né? Então, tipo, tu não é mais criança, né? A gente tá falando aqui com adultos, nós somos adultos, né? Uma criança, tudo bem, uma criança, eu já falei aqui outras vezes, ela não conecta causa e consequência, né? Ela não sabe que aquilo que ela faz ali gera uma consequência. Nós, como adultos, a gente já tem que saber disso, né? Uma criança, ela vai lá, pega uma caneta ali, risca um sofá, por exemplo, né? E vai lá e risca o teu sofá, sei lá, de 5 mil reais, ela não sabe o que ela está fazendo. Não adianta tu querer brigar com a criança, né? Ela tem que ensinar ela não sabe a consequência daquilo que ela fez. Agora nós como adultos não, né? A gente tem que entender que essa difamação ela tem uma consequência horrível, né? Então que você prefira no fim das contas morrer do que ficar falando mal da vida de alguém. Esse tem que ser o nosso norte, né? Esse tem que ser a nossa forma de pensar. Se você é conhecido por ser uma pessoa assim, né, você deve botar a cabeça no travesseiro e pensar, porra, que merda de vida que eu tô levando. Né? Se tu é o cara que é conhecido, né, por ficar falando mal dos outros, deve colocar a tua cabeça no travesseiro e pensar isso, poxa, que merda de vida que eu tô levando. Então não vai adiantar nada, tudo que a gente fala aqui, né, todo santo dia, a gente fala sobre amadurecimento, a gente fala sobre construção de hábitos, a gente fala sobre se comunicar melhor, né, a gente fala sobre servir, sobre ser útil, sobre ter presença, nada disso, presta atenção que isso aqui é muito importante, né, que eu estava falando lá no começo, nada disso que a gente conversa aqui todo santo dia vai adiantar, nada disso vai funcionar se tu tem esse negócio maligno no teu espírito, né? Então não vai adiantar de nada, né? Essa coisa de 90% de conversa de empresa é isso, né? Então, poxa, se eu sou um patrão, seria, olha, requisito básico, né? Poxa, pessoa que fica falando mal dos outros, se tivesse uma empresa, a primeira coisa que seria, vai embora, não vai ficar, né? Porque se impregna, isso gera um mal, isso causa um mal nocivo que a gente não tem noção. Então, poxa, muitas vezes, né, a gente tá ali, tipo, querendo saber da fofoca, é melhor que a gente nem saiba, cara. Porra, tu tem lá, saber lá do teu tio, do teu primo lá, o que estão fazendo, se separaram, né, tá desempregado, é melhor tu nem saber dessas coisas. Se te chamarem pra te pedir ajuda, tu vai lá e ajuda se tu puder. Mas essas coisas da vida alheia, é melhor tu nem fique sabendo, né? Então, né, talvez agora, falando de tudo isso, né, então, de repente você deve estar se perguntando, tá bom, Alexandre, então como é que eu faço, né, porque eu não quero ser o cara antipático, né? Então eu sei que o meu ambiente ali de trabalho, ele está impregnado disso e tal, e ao mesmo tempo, né, eu não quero ser o cara antipático que fica ali, né, tendo que cortar as pessoas, né? Então, cara, não quero ser o cara antipático. Então como é que eu faço frente a uma situação assim? Então você tem que pensar o seguinte, cara, mais ou menos, o pessoal tá ali tomando cafezinho, né? Então ali você vai sair falando o quê? Ai, que bobões, vocês não viram a live do Machado falando isso? É óbvio que você não vai fazer isso, não seja esse ridículo também, né? Não vai ficar pagando de superiorzinho, né? Também, que ninguém é superior aqui, né? Mas só, cara, toma uma atitude no fim das contas na tua vida, né? Não ri dessas piadinhas, né? Não tem problema nenhum em tu não ficar rindo disso, né? Porque tu não rir disso é uma forma de não ficar alimentando. Então na hora que alguém, né? Na hora que é pra rir, né? Que alguém faz uma piadinha debochando da vida da outra pessoa, o que tu faz? Vou tomar um café agora, né? Toma um café, né? Tá. Então ali todo mundo, agora todo mundo vai rir, você pega, sei lá, toma o teu café.
Desvia o foco, engole o café, sei lá, inventa alguma coisa. Olha só, queimei minha língua agora, né? Pronto, desviou toda a atenção. Tu não alimenta, tu não é mais um ser que fica ajudando a alimentar aquilo ali. Mas meu copo tá vazio. Foda-se, finge que tem café, né? Se tu quer, tu vai dar um jeito, né? De conseguir desviar o foco. Entendeu? Então não compartilha dessa doença, cara, dessa erva daninha, né? Não faz isso, senão você não cresce. Não seja o cara chato, mas também não seja o babaca útil, né? Que fica lá rindo, né? Batendo palma, né? Pro maluco dançar, tá? Então não faça isso, né? Não tem café, então fala, né? No fim das contas, não quer, tipo, não tem café, não tem uma desculpa. Olha na cara do cara e fala, olha só, não achei graça, tá? Foi tão sem graça isso que você falou. Né? Aí pronto, você constrange todo mundo, as pessoas começam a se tocar, né? E o teu ambiente começa a mudar. Pronto, simples assim. Não tem problema nenhum em fazer isso. É muito melhor tu agir assim para acabar com esse tipo de maledicência, com esse ambiente impregnado de maldade, de gente falando mal dos outros, do que tu ser o cara que fica dando risadinha e fica alimentando esse tipo de atitude, né? Então, mas sobretudo é sobre isso, cara. Não seja você este babaca que fica fazendo piada e falando mal dos outros. Né? Não seja você essa pessoa, né? E não seja, né, você o cara que fica engrossando o couro também dando risada, né? Porque você também acaba se tornando igual aquele cara que fica falando mal ali também. Então, aquela frase que, se eu não me engano, é do Luther King, né? Que ele fala, né, que o mal cresce pelo barulho dos maus, né, e pelo silêncio dos bons, né? Já dizia o Luther King. Então, quando a gente se cala, né, ou pior, né, quando a gente consente, né? Eu não sou o cara que acredita naquela frase, quem cala consente. Nem sempre é assim. Mas nesse caso, né, se o cara tá falando mal e você fica ali, você é tão filho da mãe quanto ele, né? Então tem que entender isso, né? Você é um canalha também, né? Você também tem culpa por ficar alimentando esse tipo de comportamento. Então não difame ninguém, né? Se ficar fazendo isso, a nossa vida não vai para frente, né? Então, né, tem aquele tipo de comportamento também que não é tão escrachado assim, mas tem sempre um adendo também, né? Tem esse tipo de comportamento também. Mas podia ter feito assim, mas podia ter feito assado, sempre julgando o tempo todo, né? Sempre, né, querendo dizer que o outro não é tão bom. Então para com isso, cara, vamos parar com isso logo, né? Isso precisa ser um compromisso assumido a partir de hoje, que a gente não vai ser a pessoa que fica alimentando esse tipo de coisa, né? Conselho que eu tô te dando, né? Porque no fim das contas, quando eu tô aqui dando um tipo de conselho aqui, não é porque eu tirei isso aqui do nada aqui, né? Eu não peguei isso aqui ontem e vou ali falar uma coisa para ficar pregando liçãozinha de moral. Poxa, eu já meditei sobre isso milhares de vezes, cara. Eu tô observando isso há muitos anos para saber, poxa, o que é prejudicial, o que é benéfico. Então, quando eu trago uma coisa aqui, é porque no final das contas eu gosto de vocês que estão vindo aqui me assistir, eu tenho um compromisso, poxa, eu tenho um compromisso de entregar algo útil para vocês aqui no fim das contas, algo que vocês possam colocar em prática na vida de vocês. Então, por isso que eu digo, não se permita ser esse sujeito, cara. Não se permita ser esse sujeito. Assuma um compromisso hoje. Eu não vou ser esse filho da mãe que fica puxando a maldade. Eu não vou ser esse filho da mãe que fica embarcando na maldade dos outros, através de sorrisinhos maliciosos, né, de comentários agudos. Não faça isso é feio demais. Tem coisas que a gente fala aqui, né, a gente já está na nossa live número 134. Tem coisas que a gente fala aqui que às vezes que precisa de tempo mesmo, né? A gente precisa de um tempo para maturar, que a gente precisa de um tempo até conseguir se acostumar com aquilo ali. Mas isso não, cara, isso é uma coisa que está na tua mão fazer. Tem coisas que tu vai demorar uma vida para poder resolver, mas tem outras que tu precisa resolver para ontem. Tem coisas que tu precisa resolver para ontem e essa aí é uma delas. Essa não tem desculpa. De repente, vou começar a fazer uma atividade física aqui, vou começar a fazer uma dieta, talvez isso aí leve tempo, né? Vou começar a me comunicar melhor, né? De repente isso aí pode levar um tempo, né? Agora, né, para até te acostumar e tudo mais. Né? Agora, mas isso não, cara, essa parte de ficar falando mal dos outros, isso tem que cortar para ontem, né? Isso é uma coisa de entrada, é uma porta de entrada para todas elas, né? Essa é uma delas, né? Se isso não está resolvido, presta atenção no que eu estou te falando, se isso não está resolvido, todo o resto, tudo aquilo que tu está tentando construir de bons hábitos, de se comunicar melhor, de ter uma mentalidade mais madura,
tudo isso, né, vai ser construído num solo de areia, cara, vai ruir. Se tu não resolver isso primeiro, se tu não parar de ser esse sujeito que fica ali, né, sendo aquele cara que puxa as maledicências sempre para querer difamar o outro, ou se tu é o cara que fica dando risadinha de quando os outros ficam falando mal, nada, né, se isso não tá resolvido, né, todo o resto que tu tá tentando construir vai ser construído num solo de areia, né, não vai funcionar, vai ruir. Então o que a gente precisa fazer no fim das contas, né? Como a gente está falando de um hábito a ser abandonado, um hábito a ser... O que a gente precisa fazer? A gente deve se policiar o tempo todo, senão escapa, né? Uma vida policiada, no fim das contas, vai chegar um tempo que você não vai fazer mais. Vai chegar um tempo, poxa, eu estou cuidando disso todo santo dia, poxa, chegou uma hora que eu consegui me acostumar, não vou fazer mais isso. Né? Então, porque no fim das contas tu não faz isso. Eu sei que tu não fica não é o cara que fica falando mal, difamando o outro, porque tu é um psicopata, né? Tu faz isso porque tu é um desatento mesmo, cara, né? Eu faço, tu faz. Às vezes quando a gente acaba caindo nisso, né? Porque no fim das contas é um desatento só, né? Poxa, nem tá percebendo, mas tem uma inclinação que acaba indo levando a gente lá para esse mal, né? Então, uma técnica, né, aqui, né, importante que dá pra gente fazer isso aí, né, por mais que tu olhe para isso pareça tão simplório, é coloca o teu celular para despertar, né? Coloca o teu celular para despertar ali pela metade do dia, meio-dia e 30, meio-dia, de para o almoço. Coloca o teu celular para despertar e coloca ali, de repente, na legenda, difamei alguém hoje, né? Bota ali, foi velha fofoqueira hoje, né? Então, se tu não faz isso, tu não lembra. Eu tô falando sério mesmo, cara. Faz isso, né? Coloca um lembrete ali, né? Que não te deixe ser um babaca, né? Coloca um lembrete que aí quando o telefone despertar, tu vai olhar e dizer, poxa, né? Como que eu fui, né? Ao longo desse dia? Eu fiquei difamando alguém? Eu fiquei dando risadinha? E assim tu vai construindo o hábito. Vai chegar um tempo que tu não vai mais precisar colocar despertar, porque isso vai se tornando, né? Parte de ti. Não estou falando daquilo que a gente conversou esse dia, né, das perguntas que tu faz à noite, né, de olhar para o teu dia e perguntar, poxa, quais foram as coisas que eu fiz bem, quais foram as coisas que eu fiz mal, quais são as coisas que eu poderia ter melhorado, né, que eu poderia ter feito melhor. As coisas que eu poderia ter feito melhor eu vou fazer melhor, as coisas que eu fiz mal, que Deus me perdoe, e as coisas que eu fiz bem eu vou continuar fazendo bem, né, não é disso que eu estou falando, né, então... Pode anotar aí ou simplesmente deixar na tua cabeça, mas essa que eu estou falando é relacionada a isso. É relacionado a tu pegar e no meio do dia, né, tu olhar para isso e se perguntar, poxa, eu fui esse cara, eu fui esse babaca, eu fui o cara que falei mal dos outros. E é assim tu começa a dar passos para poder transformar o teu ambiente de trabalho, o teu ambiente familiar. Tu acaba não se poluindo por isso no fim das contas, tu não acaba difamando a moral das outras pessoas, né? Mas muito mais benefício, muito maior que tu vai colher em relação a isso é que tu não vai sujar a tua moral, tu não vai sujar o teu espírito, tu não vai, né, acabar deixando de ser uma pessoa honrada porque tu cuidou disso. Então isso é muito grave, né? Cuide, isso é porta de entrada, como eu falei anteriormente. Se a gente não cuida disso, né, todo o resto ele vai sendo construído como se fosse um castelo de areia. Então que a gente cuide primeiramente disso. Hoje, segunda-feira, eu vou assumir um compromisso. A partir de hoje, eu vou ser a pessoa que não vai mais falar mal da vida de ninguém. Ainda que tenha razão de ser, eu não vou ser esse sujeito, porque o que a pessoa faz de errado na vida dela é um problema dela. Eu não vou me tornar uma pessoa corrompida por causa do mal do outro. E eu também não vou ser o cara que fica dando risadinha, alimentando a maledicência do outro, né? Compromisso, eu sei que é um compromisso, né, pesado, sério, principalmente quando a gente está num ambiente de trabalho que é impregnado disso, mas que, né, se a gente quer realmente crescer, amadurecer, a gente deve se colocar em grandes desafios, né? E um dos grandes desafios quando a gente quer melhorar, né, amadurecer, é não se importar com a nossa autoimagem, né? Então eu tenho que ser o carinha que fica agradando ali para fazer parte de uma turminha que só está fazendo mal. Então não seja essa pessoa. No fim das contas, esse é o recado que eu queria passar para vocês hoje, que a gente não seja essa pessoa. Então é isso, pessoal, esse está dado o recado. Essa foi a nossa live de hoje, nossa live número 134. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí com mais pessoas, né? Comentem, curtam, né? Que eu acredito que esse é um assunto fundamental.
inclusive para a gente tornar os nossos ambientes melhores, né? Quem tá num ambiente bom tá feliz, e quem tá feliz não enche o saco de ninguém, tá bom? Então fica aqui os meus agradecimentos, Wilson Medeiros, Vanessa Cardoso pela primeira vez na nossa live, seja bem-vinda, Vanessa, Bruna Maria também pela primeira vez na nossa live, seja bem-vinda, Bruna. Seu Jorge, sempre presente aí com a gente. João Vitor Machado, Tiana Knebel, Ju Ribeiro, muito obrigado pela presença, pessoal. Um ótimo começo de semana a todos. E amanhã, terça-feira, estaremos aqui novamente, se Deus quiser, para a nossa live número 135. Tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.